Boa noite a todos. Estou muito feliz por mais uma vez nós estarmos aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor, compartilhar o que Ele tem nos ensinado, é algo assim, é um presente para a minha vida. Hoje eu tenho um amigo muito especial, eu sempre menciono ele. Ele assim, é um presente de Deus para minha vida, a esposa dele é um presente de Deus para minha vida. Ele é um presente de Deus para o meu esposo. Nós nos tornamos assim muito amigos. E hoje ele está aqui nessa sala. E esse estudo da criação que nós fizemos semana passada, nós fizemos juntos. Eu fiz com ele. E assim eu falei, uau, isso é muito tremendo, é tremendo. Então, assim, eu gostaria de chamá-lo, Jailson. Você poderia fazer um resumo, assim, eu não cheguei na parte de Noé, mas você poderia fazer um resumo, porque hoje nós temos novos convidados, de uma forma, assim, resumida, e entrar ali na parte do dilúvio. Sim, tranquilo, César. Viu? Vocês já começaram, né? Já estudaram uma parte, né? Isso, mas como hoje tem novas pessoas, então elas não estudaram. Então, eu queria que você fizesse um resumo, né? Muitas pessoas não sabiam daquela passagem de Isaías, né? 30:26, eu acho que era bom mencionar. Tá bom. A sequência lógica de uma forma rápida, mas tá bom. Tá a gente certo. não precisa nem ler os textos na Bíblia, assim, fazer um resumo, porque os textos eu li semana passada, mas para quem está aqui, pegar o raciocínio. Tá certo. Tá bom. Viu? Vamos orar? Vamos. Quer orar? Posso orar? Querido Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, nós pedimos neste momento o batismo do Espírito Santo, a sabedoria do céu. Mas antes, Pai, nós queremos te adorar, te bendizer, porque o Senhor é bom. E o Senhor diz na tua palavra que todas as vezes que nós pedirmos sabedoria, entendimento, que o Senhor não nos negaria. E eu peço, Pai, eu estava orando por todos que estavam aqui na terça passada. Eu agradeço, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez. E eu agradeço imensamente por cada um que novamente está aqui, por mais pessoas estarem entrando. E nós estamos aqui para te louvar, bendizer e aprender a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa usar o Jailson, que não seja ele a falar, mas que seja o teu santo e bom Espírito a usar os lábios desse teu servo para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Não, pode ficar. Bom, gente, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui na live. Vamos participar? Claro. Isaías, só que nós estamos gravando. Então, não, faça de uma forma... Porque a gente vai jogar no YouTube. Então, faça de uma forma... mais social, né? Bom, gente, vamos falar um pouquinho da criação de Deus, tá? Eu queria que você prestasse atenção no começo para poder você entender aonde é que eu quero chegar. E talvez hoje esse estudo te esclareça muitas dúvidas. Vou dar um exemplo. Por que Deus cria a luz no primeiro dia, o sol no quarto dia? Houve evolução genética, evolução das espécies, né? Então, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre esses assuntos, tá? Tem um texto, que é o que a Cesiane citou, que é um texto bem isolado, e às vezes ele fica sem sentido, que está em Isaías capítulo 30, né? Esse texto, quando você lê ele, você fica sem entender direito o que ele quer falar. E Isaías capítulo 30, no verso 26, ele vai falar assim, ó, olha que interessante que esse texto vai dizer, ó. Isaías capítulo 30, verso 26. Eu posso ler, gente? Vou ler aqui, tá? Viu? E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a ferida do seu povo, curar a chaga do golpe que ele deu. Quem é que deu esse golpe aí, quando você lê? A curar a chaga do golpe que ele deu. Quem deu o golpe? É o Senhor, né? A chaga do golpe que ele deu. O Senhor deu um golpe.
O Senhor deu golpe em quem? Está dizendo aqui que ele deu golpe no sol e na lua. O que ele está dizendo? Ó, olha o que diz o texto. E a luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes mais quente, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e atar a chaga do golpe que ele deu. Então, quem deu o golpe no sol e na lua? Foi Deus. E ele está dizendo que quando Deus curar o sol e a lua, ele está dizendo que o sol vai ser 7 vezes mais quente e a lua vai ter a força do sol. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu disse, isso é impossível. Não tinha condição de vida sobreviver na Terra. Só que a gente tem que entender que aqui diz assim, ó, quando ele curar, o sol vai ser mais quente. Quando ele curar, a lua vai ser mais quente. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu estou são de saúde. Eu ficar adoecido é eu ficar de cama. O que é eu ser curado? Eu voltar ao meu estado original. Então, quando Isaías 30, 26 diz assim, ó, quando o Senhor curar o sol e a lua, eles serão 7 vezes mais quentes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um dia no passado, lá muito distante, o sol e a lua que nós conhecemos hoje não eram assim. De fato, se você olhar no sistema solar, uma das menores estrelas que tem é o Sol. As outras estrelas são bem maiores. E aqui está dizendo que quando Deus cria o Sol e a Lua, ele era um Sol mais quente e a Lua era uma Lua mais quente. E quando eu li isso a primeira vez, eu disse, é impossível, todo o planeta Terra morreria. Isso não é impossível se você entender a sequência da criação. E é isso que a gente vai entender em Gênesis capítulo 1, verso 1. Que essa terra que Deus criou, ela não é exatamente a terra que nós conhecemos hoje. Se você abrir em Gênesis capítulo 1, no verso 1, você vai começar a entender a sequência que Deus faz para criar o planeta. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então ele fala aqui, ó, ele afirma, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele não fica filosofando, não fica procurando dar explicações, a Bíblia vai direto ao assunto. No princípio Deus criou. A Bíblia poderia começar de diversas formas diferentes, com diversas histórias diferentes. Poderia dizer, foi um dia, era uma vez, né, como se fala muitas vezes, era uma vez, mas a Bíblia diz assim, ó, no princípio Deus criou. É a primeira afirmação que a Bíblia faz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Só que ele diz assim, ó, verso 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, como era a terra? A terra era sem forma e vazia. Então, existia uma bola de espaço. Quando alguns geólogos pegam as rochas para analisarem, eles dizem que o planeta tem quantos milhões de anos? Milhares e milhares de anos. E a gente diz, não, o planeta tem 6.000 anos de criação. É verdade? É verdade. O planeta tem 6.000 anos de criação. Só que no contexto bíblico, quando Deus chega na Terra, já existia o quê? Uma bola de rocha. Veja aqui, ó, e a Terra era sem forma e vazia. Então, quando Deus chega nesse planeta, existia uma imensa bola de pedra. É por isso que as rochas desse planeta são milhares e milhares de anos. Mas a criação de Deus é algo recente, tá certo? Então, o que diz aqui? Ó? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Isso é muito importante você entender essa questão do abismo, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, lá no verso 5 em diante, vai dizer que Satanás vai ser trancado onde? Num abismo. Aí algumas pessoas, né, não entendem, mas como é que vai ser esse abismo que Satanás vai ser trancado? Ora, Gênesis 1, verso 2 já diz, ó, a terra destruída, sem habitação, ela é considerada o quê? Um abismo. E lá em Apocalipse, Satanás será trancado onde? Num abismo, ou seja, numa terra destruída, inabitada, essa será a forma que ele será trancado. Então, a terra
ela, quando Deus chega, ela é sem forma e vazia. E o interessante é o que vem em seguida, né? Algumas pessoas vão, isso é muito importante a gente desmistificar isso. Algumas pessoas vão dizer assim, a criação não são dias literais, são períodos milenares, de anos, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, aconteceu em milhares e milhares de anos. Não, nós cremos na criação em 7 dias literais, por diversas formas, tá certo? Você vê aqui no verso 2, eu queria dar ênfase nisso, que diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui não menciona terra. O planeta era uma imensa bola de quê? De rocha, coberta por quê? Por água. Então, quando Deus chega aqui, ó, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas, ele está em cima das águas. Não tinha terra, era rocha, e por cima da rocha o quê? Era uma bola de água. Aí eu pergunto para você, essa água, ela estava em estado líquido, sólido ou gasoso? Ela estava no estado sólido, era gelo. Por que era gelo? O sol não foi criado. Quando é que o sol vai ser criado? No 4º dia. Então, quando diz que Deus chegou e pairava sobre as águas, a gente tem que entender que essa água era uma bola de gelo. Jair, se isso existe no universo, existe. Júpiter tem uma lua que é só gelo. Plutão, você vai encontrar no universo muitos e muitos planetas que são o quê? Bolas de gelo. Então, quando Deus chega, a Terra era uma imensa bola de quê? De gelo. E o interessante é no verso 3, diz assim, ó, disse Deus, haja luz e houve luz. Você vê que o verbo aqui usado, ele está no imperativo. E houve luz. Né? Então não dá margem para dizer que se haja luz, vai demorar milhares e milhares e milhares de anos. É uma ordem. Haja luz. E houve luz. É interessante que o Espírito de Deus ele estava pairando sobre as águas. E aqui, quando ele vai criar a luz, ele desce para criar a luz. Então, quando é que o Espírito Santo começa a criação? Quando a palavra é dada, quando a palavra é obedecida, quando a palavra é emitida. Então, hoje a gente diz assim, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo desça em mim. Como é que isso pode acontecer? Quando a palavra for seguida. Então, o que é o descer do Espírito Santo? É quando você atende a palavra, você vive de acordo com a palavra, você recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Aí quando Deus diz assim, ó, haja luz, emitiu a palavra, ele desceu. Então o Espírito Santo ele não é um momento de êxtase, né? Aqui é fácil dizer. O Espírito Santo é quando? Quando a palavra é vivida. E aquele planeta que era sem forma e vazia, agora com o Espírito Santo vai ganhar forma. E a nossa vida, que era uma vida sem forma, vazia, uma vida sem sentido, agora, vivendo pela palavra, recebendo o Espírito Santo, terá sentido. E aqui Deus vai criar a luz. Essa luz aqui não é o sol, porque o sol ainda não foi criado. Essa luz aqui emana do próprio Deus. E qual é o objetivo dessa luz? É o que vai acontecer no verso seguinte. Qual é o objetivo de Deus emitir a luz no primeiro dia? Olha o verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus, dá uma água, por favor, gente. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E foi tarde de manhã, o primeiro dia, né? Então, na sequência, Deus chegou, estava tudo escuro, ele criou a luz, foi tarde e manhã, primeira sequência de dia, indicando novamente um período de 24 horas, tarde e manhã, fase escura e fase clara. Toda vida que essa palavra primeiro, quando ele fala assim, primeiro, ele está dizendo um dia literal de 24 horas no hebraico aqui. Primeiro, 24 horas. E diz assim, ó, verso 4.
E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e a treva. Verso 5. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E foi tarde de manhã, o primeiro dia. Verso 6. Presta atenção agora, você vai entender. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A luz que Deus criou no primeiro dia, ela vai gerar a expansão, separação das águas. Olha o verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam acima da expansão. E assim se foi. Verso 8. E chamou Deus a expansão céu. Então ele está dizendo que jogou água para cima de onde? Do céu. Ele jogou água para cima do céu. O que é que ele está criando? O que é que tem de água em cima do nosso céu? O que é que nos protege? Por que você está respirando agora? Por que é? Por que tem oxigênio aqui dentro do planeta e não tem fora? Por causa da camada atmosférica. Então, Deus usa a luz do primeiro dia para derreter aquela camada de gelo e evaporar a água de baixo para onde? Para cima. Então, se Deus vai criar um planeta, eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus criasse o Sol antes de criar a camada atmosférica, um Sol 7 vezes mais quente, ele ia conseguir criar vegetação? Não. Porque o Sol ia matar tudo. Então, se Deus vai criar a vegetação, se Deus vai criar animais, se Deus vai criar vida, qual a primeira coisa que ele tem que fazer no planeta? Criar um escudo de proteção emanando dele no primeiro dia para evaporar aquela camada de gelo e formar o que em cima do nosso céu? A camada atmosférica. É por isso que no segundo dia ele faz separação entre as águas. E hoje você pode respirar. Você diz, Deus não me abençoa. Só esse ato de respirar já é uma bênção de Deus, uma bênção que Deus está te dando. E continua aqui o seguinte, lá no verso 8. Céu. E foi tarde de manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, ele faz justamente a separação e cria a camada atmosférica para proteger. No verso seguinte, no verso 9, ele vai criar um pedaço de terra. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, quantos continentes Deus criou? Apareça uma porção seca. Não foi 2 continentes, não foi 3 continentes, não foi 4 continentes. Quantos continentes Deus criou? Um continente. Na geografia, qual é o nome que esse continente recebe? Hein? É a vestibular. Pangeia. Exatamente. Então, Deus criou um continente. Então, o sábado, ele não vinha aleatoriamente, não. Ele vinha de uma vez, subindo em todo o continente, né? Não havia essa variação de fuso horário tão grande que a gente tem, tá certo? E o que acontece é que Deus vai pegar com a mão dele e vai juntar a terra num só lugar. E agora nós vamos ter um continente cercado por quê? Por água, por mares, tá certo? Nós temos que entender que essa camada atmosférica que Deus criou é uma camada atmosférica muito grossa, porque ela vai ter que suportar um sol mais quente e uma lua mais forte, consequentemente, se a lua reflete o sol. Agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Já ouviram falar do buraco, da camada de ozônio, né? Aquela história. Pois é porque o sol está mais quente? Não, é porque a Terra está perdendo o escudo de proteção. Então, se Deus aqui, no começo da criação, vai criar um sol mais quente, logo, ele tem que criar um escudo de proteção mais forte. Então, a camada atmosférica que Deus vai criar, ela é muito poderosa. Ela é mais grossa, mais forte para proteger o planeta. O planeta não era igual como nós conhecemos hoje. Vamos lá para o verso 10, e diz assim, ó. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. Verso 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente,
árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Ora, Deus tem um escudo de proteção. Deus tem o lugar que é a terra. Ele agora criou o que é a vegetação. Vou te fazer uma pergunta. Se Deus cria os animais antes da vegetação, o que os animais iam comer? Nada. Ia tudo morrer de fome. Então, olha a sequência lógica. Criar a luz, evaporar, Deus cria a atmosfera e um pedaço de terra. E lá no terceiro dia ele vai criar o quê? As plantinhas, para poder ter comidinha para o que vai ser criado em seguida. Aí eu te pergunto assim, Jailson, mas não são períodos de 24 horas. Tá certo. Deus criou a vegetação em que dia? No terceiro. Se não são períodos de 24 horas, quer dizer que a vegetação passou milhares de anos no escuro até chegar ao quarto dia e ser criado o sol? A vegetação tinha feito o quê se ela ficar no escuro? O que é que acontece se você botar uma plantinha no escuro? Hein? Ela morre, ela não tem luz, ela não pratica fotossíntese e ela não se alimenta. Então, por que Deus vai criar o sol no quarto? Ora, se ele criou a plantinha no terceiro dia, e se ele soltar a luz que emana dele de dentro da terra, queimava tudo. Então, Deus criou a vegetação no terceiro dia. O que ele tem que criar de imediato, senão vai morrer tudo? O sol. E agora, no quarto dia, ele vai criar o sol para manter essa vegetação que ele acabou de criar. Olha só o que diz no verso 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífero, que dê fruto sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E a terra produziu erva dando semente sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13, e foi tarde, manhã, o terceiro dia. Agora ele vai criar o sol para poder manter essa vegetação todinha, senão ia morrer. Então, logo num período de 24 horas, Deus diz, verso 14, e disse Deus, separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estação, para dia e para ano. Gente, se Deus cria o sol no quarto dia, significa que a Terra não orbitava antes do quarto dia. Ou seja, o planeta Terra era uma bola a vagar pelo universo. E agora, no quarto dia, Deus vai estabilizar a rotação do planeta Terra. E ele vai criar a inacreditável estrela do Sol. E eu fico pensando o poder de Deus para poder criar essa estrela. Se você abastece teu carro e tu liga ele com o tanque cheio, o máximo que tu anda, pelo menos o meu, são 400 quilômetros, 500 quilômetros. E o sol está queimando combustível dia e noite, dia e noite, dia e noite. E por que esse combustível não acaba? O sol, como é que Deus criou o sol? Deus juntou uma enorme quantidade de gases. Como é que o sol funciona? Vou explicar. Ele pegou com a mão dele e imprensou os gases com a mão de Deus. Quando Deus imprensou os gases, quando você imprensa uma coisa, logo um gás, quando Deus imprensou muito, esse gás explodiu. Pum! Quando esse gás explodiu, ele virou uma bola de fogo, só que ele se contraiu novamente. O que acontece com o Sol? A gravidade no eixo do Sol é tão grande, tão grande, tão grande, que ele explode e se contrai. Explode e se contrai. Explode e se contrai. Explode e se contrai. É um ciclo perfeito. Então Deus criou uma enorme quantidade de gravidade para o Sol poder o quê? Explodir e se contrair. Explodir e se contrair. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você já pensou a quantidade de litros de hélio que o Sol queima por dia? Pois Deus ainda está nesse ciclo. Explodir e contrair. E foi assim que Deus criou o Sol. E por que a Terra passou a orbitar em volta do Sol? Por que a Terra foi orbitar em volta do Sol? Ora, o Sol ele é tão grande, tão grande, tão grande, e ele não tem uma gravidade tão grande que ele puxa todos os planetas para perto dele.
Só que a Terra tem a tendência de sair para fora. Ou seja, a Terra quer sair, o Sol puxa. A Terra quer sair, o Sol puxa. A Terra quer sair, o Sol puxa. É por isso que nós estamos circulando em volta do Sol, porque a Terra constantemente quer sair e o Sol constantemente quer puxar. Isso é um ciclo perfeito. Por isso que nós rodamos em volta do Sol. É por isso que Deus criou. E é por isso que a Lua roda em volta de nosso eixo. E eu acho lindo a criação de Deus, porque se você pegar o planeta Júpiter, né, que está distante de nós, Júpiter é imenso, imenso, imenso. E ele é tão imenso que ele atrai todos os astros que vêm para si. Ou seja, se um astro vem em direção do planeta Terra para bater em nosso planeta, quando ele chega na órbita de Júpiter, ele é sugado por Júpiter. E ele fica rodando em volta de Júpiter. Então, quando Deus criou esses astros, ele criou lá atrás da gente outros planetas para nos proteger. Se Júpiter não existisse, hoje nós receberíamos constantemente pancadas de meteoros, de cometas, seríamos constantemente atingidos. Então, quando Deus criou os planetas sequencialmente atrás de nós, qual era a intenção dele? Era nos proteger dos asteroides e cometas que vagam pelo universo. Então, Deus teve um cuidado especial. Olha aqui, eu vou criar aqui um outro planeta para proteger aquele planeta azulzinho lá. Tá entendendo? Então, Deus teve um carinho especial por nós em criar outros planetas para poder nos proteger. É por isso que esses planetas estão orbitando juntamente em volta do Sol. Não é à toa, eles estão nos protegendo contra asteroides. Tá certo? E lá no verso 15, diz assim, ó, e sejam para iluminar na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Você vai ver que esses luminares que Deus criou, eles marcam dia, tempo, né? E ano. Marca as estações, os dias e os anos. Qual o astro que marca a semana? Qual o astro que marca a semana? Nenhum. Nenhum astro marca a semana. Então, como é que a semana tem 7 dias? A semana de 7 dias ela é uma instituição de Deus. Nenhum astro marca ela. Eles marcam dia, meses e anos, mas nenhum astro marca uma semana. E a semana é marcada justamente pela criação de Deus. No verso 16, diz assim, ó, fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Ora, já tem o escudo de proteção, já tem a terra, já tem as plantinhas de comer. O que ele vai criar agora? Os animais. E agora, justamente no verso 20, diz, e disse Deus, produzam a água abundante, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E todas as aves de asa, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, frutifiquem, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o quinto dia. Ora, já tem comidinha? Vamos agora criar o restante, os mamíferos. Verso 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie. Todo réptil, você vai ver que ele vai dar uma ênfase ao réptil da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Aqui, provavelmente, Deus criou grandes dinossauros também. Tem que ver que Adão era enorme. Então, quando a gente compara quem era Adão aqui, esses animais que conviviam com eles, com certeza eram bem maiores que os animais que temos hoje. E agora, como obra coroadora de Deus, no verso 23, nós temos a criação de quem? Do homem, verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai ver que todas as vezes ele usa o termo do plural. Nossa imagem, nossa semelhança, né? Você vê que Deus aqui na criação ele não está atuando sozinho, certo? Ele está atuando o quê? Em pluralidade, nossa imagem, nossa criação.
E qual é essa imagem? Qual é essa criação? É esse formato aqui, 2 olhos, nariz, boca, 2 ouvidos? Não, não era essa imagem, não. A imagem era a imagem de perfeição. Deus queria um ser com caráter puro, né, que era o caráter que tinha Adão. E, verso 26, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse, frutifiquem, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, serve-vos para alimento. O que o homem comia aqui? O que era? Hein? Só frutas, sementes. O homem não comia animal. Ele comia só o quê? Frutas e sementes. Essa era a dieta. Tá bom? Verso 30. E a todo animal da terra, e toda a ave do céu, e todo réptil da terra em que a alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. O que é que comia o leão? Erva. O que é que comia o urso? Erva. O que é que comia o leopardo? Erva. Então, todos os animais em comum comiam o quê? Erva. Era a comida deles. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã no sexto dia. Capítulo 2. Assim os céus e terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, no 7º dia, Deus cria o quê? O descanso. Essa maravilhosa palavra que nós dizemos constantemente. Eu estou cansado, quero descansar, né? Aí tem uns aspectos interessantes aqui que vocês conhecem, que o homem ele vai ser tentado a pecar, certo? Que isso é o assunto para a próxima vez, que é a entrada do pecado, tá certo? Eu vou só terminar aqui um pouco falando aqui da criação. Se Deus vai criar um planeta com um sol mais quente e uma lua mais quente, ele criou uma atmosfera mais grossa, presta atenção, e tinha apenas um continente. Esse planeta que Adão e Eva viviam não é igual ao planeta que nós conhecemos. Ou seja, não tinha continentes lá no fim do mundo, gelo puro, e nem tinha continentes lá no meio do nada, sol tostando. O continente estava localizado onde? Bem no centro ali da linha do Equador. Então ele ficava ali num ponto central, onde nem congelava e nem esquentava demais. Então quando Deus criou o planeta, não tinha esse frio de matar, nem esse calor de matar. A temperatura era o quê? Era constante. Se a temperatura era constante, não havia tufão, não havia furacão, tá entendendo? Não havia essas destruições que nós temos hoje. Agora tem um aspecto muito interessante. No capítulo 2, no verso 6, diz assim, ó. Um vapor... Não, verso 5. Gênesis 2, 5. E toda a planta que ainda estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície da terra. Então, tinha chuva? Tinha chuva aqui? Não, não tinha chuva. Era um vapor. Por quê? Ora, a atmosfera ela era muito grossa. A terra fazia um movimento de rotação. Quando a Terra girava para o lado do Sol, a atmosfera subia. Quando a Terra virava para o lado da Lua, a atmosfera fazia o quê? Descia. Mas como a Lua era quente, a água não tinha condições de esfriar. Então era um vapor que descia e subia da Terra todos os dias. Você já dormiu no interior e quando você saiu tá aquele orvalho assim sobre o solo? Você já viu isso? Tá aquele orvalho assim em cima das plantas, e você diz assim, não choveu, mas o orvalho desceu.
Ora, se não tem chuva, qual é o principal agente de destruição do solo? Qual é o principal agente intemperizador do solo, destruidor do solo? Qual é? É a chuva. A chuva, quando vem, ela molha a terra e ela leva os nutrientes da terra embora. Esse processo é chamado de lixiviação. Então, quando chove muito, os nutrientes da terra são levados embora. O solo da Amazônia, ele é um solo rico ou pobre em nutriente? Vou te perguntar isso. Ele é pobre em nutriente. As florestas da Amazônia, elas sobrevivem pela própria matéria orgânica que cai das árvores. Então, por que o solo da Amazônia é pobre? Porque chove tanto, chove tanto, chove tanto, que a água lixivia, leva embora todos os nutrientes. Então, o solo vai ficando o quê? Vai ficando pobre. Então, se Deus cria um planeta que não chove, só um vapor desce e sobe, como é que era a nutrição da terra? Era muito boa. Então, se tu plantasse um milho, o milho fazia assim, ó, tchum, crescia rapidamente. Se tu plantasse uma árvore, crescia rapidamente. Então, as árvores, nesse tempo, deviam ser enormes, enormes, enormes. Né? O solo devia ser muito nutritivo. Então, não era trabalhoso para Adão plantar, não. Era muito fácil. Não tinha esse problema de nutrição que nós temos hoje. Hoje nós temos que aplicar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, até poder adubar o solo. Mas no tempo de Deus não era assim. Não chovia. Já se como foi que passou a chover? Quando você chega lá no capítulo 5, você vai ver que vai começar a divisão entre a genealogia de Sete, que era de Deus, e a genealogia de Caim. E essa genealogia vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, e Caim vai ter mulheres, 3 filhas. E lá no capítulo 6, qual é a forma que o homem vai se corrompendo? Olha só no Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhe nasceram filhas, os homens descendentes de Caim. Verso 2. Vieram os filhos de Deus, descendentes de Sete, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Preste atenção. Os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete. As filhas dos homens são a descendência de Caim, porque Caim gerou 3 mulheres. Aí o que aconteceu? O filho de Deus começou a cobiçar as filhas de Caim, as mulheres. Qual é o pecado que o servo de Deus mais cai? Pode pegar pregador bom, pode pegar assim profissional na pregação. O pecado que mais cai é qual? É mulher. Então, qual foi o pecado aqui que o filho de Deus caiu? Mulher. Começou a cobiçar a filha dos homens. Rapaz, ela se maquia mais, ela veste saia mais curta, ela anda mais provocante. Aí ele começou a olhar mulher. E os filhos de Deus caem num pecado. E agora, quando os filhos de Deus caem em pecado, quem é que vai propagar a mensagem de Deus na Terra? Ninguém. Ninguém. Então, quando é que Deus põe fim ao planeta? Quando o povo de Deus se corrompe. Ele diz assim, rapaz, agora não tem mais jeito. Se até meu povo está se corrompendo, agora eu vou ter que destruir. E, de fato, agora vai vir a destruição do planeta na forma do dilúvio. Verso 3. Capítulo 6, tá, gente? Estou no capítulo 6. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Porém, os seus dias serão o quê? 120 anos. Em 2 sentidos. 120 anos, porque faltava 120 anos para a terra ser destruída, e Noé vai pregar 120 anos, e após o dilúvio, antes do dilúvio, você vai pegar os homens, ele vive quanto tempo? 900, 800, 970. Aí depois do dilúvio, tu vai pegar os homens, eles vivem em quanto? 120 anos. Salmo vai dizer isso, ninguém passa disso. Por quê? Por quê? Ora, todo mundo estava de boa, curtindo, bebendo, curtindo a filha dos homens, passeando, charlando, andando de carro novo, moto nova, a terra girando e não tinha vento forte, não tinha chuva, não tinha raio, não tinha trovão, e a terra era muito boa, plantou, colheu, era muito fácil ganhar dinheiro, tinha ouro demais, tinha prata demais, era muito bom, entre aspas. E determinado dia a terra girou, Noé começou a bater o prego, gente se converte, rapaz, doido.
Não, gente, vai chover. Noé, deixa de ser burro, Noé. Não vai chover. O cientista, né? Noé, o sol é forte, a lua é forte, a atmosfera é muito grossa. Não vai chover, Noé. Como é que vai chover? Não, gente, Deus disse que vai chover. Rapaz, tu não estuda, rapaz. Eu estudo, tu não estuda. Aí Noé diz, não, mas Deus disse que vai chover 120 anos. Um dia Noé entrou na arca. Aí o anjo fecha a porta. E depois de 7 dias, Deus vai lá no sol e faz assim, ó. Pum! Tira a força do sol. Consequentemente, pum! Cai a força da lua. Lembra de Isaías 30, 26? O que acontece se o sol e a lua perdem a força? A atmosfera, que era vapor de água, vira o quê? Água. O vapor vira líquido. Então, a atmosfera cai em cima do planeta. Então, você diz assim, ó, já choveu no dilúvio. Eu disse, choveu não, choveu não. Chuva é o que a gente passa. No dilúvio, a atmosfera desmoronou na cabeça das pessoas. Depois de 40 dias de chuva, Noé solta uma pombinha. Aí a pombinha vai pousar onde? Em canto nenhum. Lembra lá no verso 1? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Após o dilúvio, o planeta virou uma imensa bola de quê? De água, como era lá no começo. Jailson, cadê toda essa água hoje? Cadê toda essa água hoje? Hein? Cadê, gente, toda essa água? Lá no capítulo 8 de Gênesis vai dizer onde é que está essa água. Diz assim, ó. E lembrou-se, Gênesis 8, verso 1. E lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes e todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Isso aqui é muito importante. Você já foi no litoral? Você já foi na praia? Quando você chega na praia, você vê enorme quantidade de duna. Na geologia, eles dizem assim, essas dunas foram formadas em um momento em que houve fortes ventos no planeta Terra. E a Bíblia diz que Deus teve que fazer o quê? Soprar um forte vento. Então, essas dunas foram formadas pelo sopro de Deus. Tá certo? Lá em Gênesis 8, verso 1. Então, Deus soprou. Quando Deus soprou, ele fez esses cordões dunares. Aí eu vou completar isso aqui para você. Lembra que eu disse que só tinha um continente? Lembra? E por que hoje tem tanto continente? Olha, Deus disse que tira a força do Sol e da Lua. Então, Deus alterou o magnetismo que existe entre os planetas. Então, se tu pega um ímã, bota perto de um ferro, o que o ferro faz? O ferro se mexe. O que tem lá no fundo do planeta Terra? Lá no fundo, lá no centro. O que tem lá no centro do planeta Terra? O que é? Magma, ferro derretido. Então, quando Deus altera a força do Sol e da Lua, ele altera o magnetismo do planeta. O que acontece com a rocha? O que acontece com o subsolo? Se mexe. Então, a Terra se mexeu. É por isso que a América do Sul foi parar lá do outro lado, a África foi lá para o outro lado, a Oceania foi lá para baixo, a América do Norte foi lá para baixo, a Ásia foi lá para o outro canto, tudo se rachou. Quando o planeta se rachou, essas rochas se racharam, o que foi que abriu? A Terra se abriu. Então saía magma. Presta atenção aqui, isso aqui é importante. A chuva caía do céu. O magma jogava debaixo da Terra. Então, quando o magma derretido encontrava a chuva, o que ele fazia? Ele endurecia. Então, o magma vinha líquido, pegava a chuva e ele virava pedra. Então, o que acontecia? Enormes pedras de magma caíam sobre a rocha. Agora, imagina esses antediluvianos que nunca tinha visto uma chuva na vida. De repente, cai uma atmosfera inteira na cabeça dele. Você acha que teve raio? Houve raio por metro quadrado. Trovão? Tinha trovão por metro quadrado. E era pedra caindo em cima da terra, e era a terra se rachando, era terremoto, era gente gritando, e era menino sofrendo, e era gente morrendo, e era água levando para um povo que nunca tinha presenciado sequer uma noite. Então agora a terra inteira estava em destruição total. Absurdo, acabou-se tudo. Você já teve medo?
Primeira coisa que você faz, medo, é o que é? Você corre, né? Pois é, mas os antediluvianos não tinham para onde correr, não. Se ele fosse para frente, era desgraça. Para trás era desgraça. Para um lado era morte, para o outro era outro. Então o medo era terrível, 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 terrível. E a Terra, nesse momento, se racha, os continentes se separam. E Noé, dentro da arca, né? Lá, pela graça de Deus e pela proteção do anjo, conseguiu sobreviver. Tá certo? Agora Deus promete que um dia ele vai curar o sol e a lua. Ele vai restabelecer a estabilidade deste planeta. Deus vai trazer tudo de novo à origem. Lavoisier diz assim, ó, na química, né? Nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se você pegar uma barra de ferro e você botar ela para se decompor próximo ao mar, se você conseguir juntar todos os elementos da decomposição, essa barra de ferro vai pesar o mesmo valor de quando você botou ela lá. Ou seja, nenhum elemento nessa terra é perdido. Tudo é transformado. E Deus, quando vier, ele vai transformar todas as coisas. E o planeta voltará a ser perfeito, como era antes, num ciclo perfeito da atmosfera baixar e subir. Agora diz assim, ó, essa chuva que Deus mandou, esse dilúvio que Deus mandou, ele foi sem misericórdia? Não. Ele foi dado com misericórdia. Só que quando Deus diz que vai soltar as pragas do Apocalipse sobre a terra, ele diz que é sem misericórdia. Então as pragas do Apocalipse, irmãos, serão algo bem pior do que foi o dilúvio. Mas nós não temos o que temer. Nós não temos o que nos preocupar. Porque maior é quem está com nós. Assim como Noé estava seguro dentro da arca, hoje nós confiamos que estamos seguros em Cristo Jesus. Tá certo? Eu queria só lembrar aqui para você, Apocalipse 14, verso 7, para encerrar. O que Deus quer que você pregue? O que Deus quer que você viva? Apocalipse 14. Para encerrar. Essa aqui é a mensagem, a grande mensagem que Deus manda nós darmos aqui, ó. Apocalipse 14, verso 7, é a chamada primeira mensagem angélica, né? Aí, ó, o que Deus pede na primeira mensagem angélica? Ó, 14, verso 7. Dizendo com grande voz, ou seja, uma proclamação grande, tema a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que ele está pedindo para você? Você sabe o que ele está pedindo para você? Dizendo em grande voz, temei a Deus. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Dai-lhe glória. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Dê glória só a Deus. Não dê glória às imagens de escultura. E em seguida ele diz, temer a Deus e dar glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem por inocente o que tomar o seu nome em vão. É o único mandamento que vem logo com um juízo imediato. Temer a Deus, não tem outros deuses. Dai-lhe glória, não tem imagem de escultura. Não tome o Senhor... temer a Deus, dai-lhe glória, pois vinda é a hora do juízo. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não viva uma vida pregressa. Não viva uma vida ímpia. Crente na igreja e não crente no mundo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E por último, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Onde é que está aí escrito isso? Êxodo capítulo 28. Não, Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia... 20, verso 8, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o quê? Fez o Senhor o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Em Apocalipse 14, verso 7, ele diz, temer a Deus e dar-lhe glória, pois ainda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o quê? Céu, terra e mar e fonte de água. Onde é que está escrito isso? Lá no Êxodo 20, verso 8.
Então, quando, lá em Apocalipse 14, verso 7, ele diz assim, olha, tu tem uma mensagem especial para pregar para essa terra. Ele está dizendo assim, ó, tu tem uma mensagem especial de adoração nessa terra. Tu tem que pregar os meus mandamentos. É isso que ele está dizendo, tá certo? E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, hoje, esse é o tema da criação. A gente pode explorar muito mais, tá certo? Dava para explorar muito mais, em especial sobre as milhares de informações que tem a respeito da ciência nesse assunto, mas eu acho que por hoje está bom. Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Jailson. Pode dizer. Então, eu só queria que você explicasse, e você explica melhor essa parte, por que que Deus fez o mar salgado? Lembra que nós demos esse estudo para aquela adolescente de 15 anos? Por que que Deus fez o mar salgado? Oh, boa. E outro detalhe. Lembra quando Deus ele dá aquele ponto e aí começa a girar e nunca mais para? Não. Primeiro, eu esqueci de dizer. Cadê a água todinha que estava no dilúvio? Que quando baixou a água, Noé soltou a pombinha e ela não teve onde pegar a folhinha, né? Caça água. Lembra quando Deus fez o sopro? Soprou? O que aconteceu? Onde é que estão as maiores reservas de água doce do planeta Terra? Está nos polos, congelada. Você nunca ouviu falar por que o gelo está derretendo, o nível do mar está subindo? Você nunca ouviu falar disso, não? Aqui na cidade onde eu moro, o mar avançou 80 metros em uma praia. Aí, se o gelo do Ártico derreter, o nível do mar vai subir. Onde é que estão as maiores reservas de água doce do planeta? Estão nos polos. Então, Deus teve que acumular essas reservas de água onde? Nos polos, congelada. A água do dilúvio também está lá, tá certo? E parte da água ainda está na atmosfera, protegendo a gente. E por que Deus fez o mar salgado? Hein? A água do mar salgada, certo? Ela é menos densa do que a água congelada. Ou seja, se o mar não fosse salgado, o fundo do mar congelaria também e toda a vida aquática morreria. Então, como o mar é salgado, o gelo, ele não congela o fundo, ele faz o quê? Ele flutua. Então, se o mar não fosse salgado, toda a vida aquática do Ártico seria congelada. Por isso que o mar tem que ser o quê? Salgado, para poder a água congelada subir e embaixo ter vida, né? Que são os seres que vivem lá, os pinguins, os outros mamíferos que vivem também lá e outros também, né, que vivem lá no Ártico, tá bom? Então, por isso que Deus criou o mar salgado. Tá bom? É isso, gente. Mais alguma coisa? Tem a questão que eu acho assim, como você explica assim, extraordinária, que quando Deus dá o toque, nunca mais a Terra para de girar. Fala Nunca isso. mais a Terra para de girar. Não, quando você dá, eu me esqueci a palavra nesse momento, eu estou tentando lembrar aqui, que você dá o toque que Newton fala e nunca mais volta, nunca mais para. Vocês me fugiu nesse momento. Te juro. Tá. Tá bom? Vou tentar lembrar. Mas é uma parte que, assim, queridos, olha só, o Jailson, a gente estuda muito. Uma vez ele veio aqui para casa, nós ficamos 3 dias, né, Jair? Os 3 dias e 3 noites, praticamente, estudando a Bíblia. E às vezes a gente vai estudando, e é muito intenso, é tremendo. E eu gostaria de agradecer ao Jailson por estar aqui. Nós vamos continuar semana que vem o nosso estudo. Você é convidado a trazer mais pessoas, porque você vai estudar a Bíblia de uma forma que você nunca estudou antes. Nós vamos fazer estudos que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Jailson, você olha para a gente? Jailson?
Jailson? Bom. Oi, César, é porque o microfone estava... Eu estava conversando aqui, o microfone estava desabilitado, eu não tinha visto. Tá. Certo? Eu estava conversando no microfone. Deixa eu dizer, uma pessoa perguntou aqui no bate-papo, dizendo como não misturou água doce com a salgada, né? No dilúvio, a água doce e salgada se misturaram, tá certo? O processo de separação que faz da água doce para a salgada, ele é natural. Tipo assim, o mar constantemente está a evaporar água. Então, quando a água do mar evapora, ela evapora apenas água e os sais ficam embaixo, tá certo? É por isso que a chuva, quando vem cair de novo, ela não é salgada, ela é uma chuva doce. Então, o que acontece? Até hoje em dia, o mar evapora a água, ela deixa os sais embaixo. É por isso que aqui você vai encontrar como é que produz o sal. O sal você armazena a água em determinado local, a água evapora, embaixo fica o quê? Só sal. Então, até hoje ocorre a separação de sal, de água salgada e água doce, tá? Isso é constante no planeta, tá bom? Só que teve uma pessoa aqui que perguntou aqui no chat aqui. Vamos orar? Não, Jailson, tem um outro detalhe. O petróleo hoje, por que nós temos petróleo? Porque pronto, tá aí. Exatamente. Petróleo é matéria orgânica, né? Em decomposição há muito tempo. Então, Deus, quando soprou esse vento forte, ele enterrou essas florestas, que é isso que nós temos hoje, essa riqueza grande de petróleo, uma prova do dilúvio. Uma coisa interessante no Ceará, tem a chapada ali do Apodi, do Araripe, que você vai encontrar uma série de peixes de água salgada, no meio do sertão. Como é que aquele peixe de água salgada foi parar no meio do sertão? Significa que lá um dia foi mar. O interessante aqui também, as rochas aqui perto da praia, todos são rochas sedimentares, né? Não são rochas cristalinas, exatamente porque a Terra se rachou, né? Então, esse planeta que nós vivemos não é exatamente o planeta que Deus fez, né? O planeta que Deus fez era algo muito perfeito. Os animais, eles viviam em compartimento, não havia essas rochas, esses penhascos. Deus criou leves montanhas. Era algo muito gostoso de se viver, tá certo? Era muito prazeroso, né? A irmã White, quando teve uma visão que ela foi para o céu, quando ela chegou no céu, aí ela teve que voltar para a terra, né? E ela ficou muito triste, que ela disse: "Ai, não quero mais morar aqui. Eu vi coisas melhores", né? Então, hoje em dia, eu vou dizer para o seguinte, para os irmãos, né? Eu estou num processo de mudança muito grande, saindo da cidade aqui para o campo, né? E eu vou dizer para vocês, nós temos uma viagem, né? Uma viagem tridimensional, uma viagem interplanetária para ser realizada, né? Eu não sei quais são os seus projetos, quais são os seus planos, mas hoje meu projeto é rasgar as nuvens desse céu, atravessar esse universo e conhecer essa terra que diz que o piso é de ouro, a parede é de ouro, e lá o cristal cristal é coisa barata, né? Sem valor, porque o maior valor que existe lá no céu é o nosso caráter, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por criar esse planeta. Em especial, obrigado por morrer por nós, porque foi teu sangue que nos remiu. Então, Pai, faz valer esse sangue em nossas vidas para podermos ser transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Cezi? Cadê ela? Acho que ela caiu. tá aí, mas Gente, deve estar conversando. até a próxima vez, tá bom? Obrigada, Jailson. Obrigado. Que Deus abençoe e até o próximo estudo. Até o próximo. Foi ótimo. E eu quero agradecer também a presença dos meus amigos pessoais, Yaponira, Camila, Cleide, e Wallace, e a todos que estão aqui, Franciele. Foi ótimo, muito bom. Obrigada por todos estarem aqui. Espero que tenham aprendido muito, assim como eu também. E até o próximo, né? Toda terça aqui estamos juntos. Né, César? Sim. Toda terça, às 8 da noite. E eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu falei isso no grupo ao qual a gente faz parte,
mas eu queria compartilhar isso também com vocês. Se por acaso você soubesse que Jesus voltaria, a data e a hora que Jesus voltaria, como estaria a sua vida hoje? O que você mudaria? E se você soubesse que ele voltaria esse ano, o que você mudaria? Você daria mais prioridade para as coisas de Deus? Então, esse estudo, ele é uma bênção, porque, infelizmente, o inimigo de Deus está atacando nos princípios. E a criação é um dos princípios de Deus. Então, se você não acredita que existe a criação, que existe um Deus criador, o inimigo consegue mexer em todo o resto. Então, dê prioridade a Deus, porque Deus dá prioridade para você. E aqui fica o meu convite para o próximo, tá bom? Cési. Oi, querida. É com você. Jailson, eu estava aqui tentando lembrar, porque a gente estudou e foi tremendo, mas eu não estou lembrando a palavra para que a gente pudesse, para você dar essa aula. Foi um estudo que você é quem me passou, mas eu não me lembrei. E eu, assim, eu detesto ir para uma outra coisa sem finalizar, eu acho que seria fantástico. Mas Deixa na próxima. Fica para a próxima. Deus abençoe, então, a todos. Tchau. Beijo a todos. Tchau, beijo a todos. Obrigada. Deus abençoe.